O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Inicio este programa, claro, é este, não é outro não, mas tudo bem. Transmitindo, então, alguma mensagem de utilidade pública, benefício à sociedade, informação ao povo, melhor, informacão ao povo. Que desgraça, não? Que maldição tem acontecido. Não por culpa do animal em si, que não é criminoso, os animais todos são inimputáveis, não é isso? E sim por irresponsabilidade criminosa de muitos donos. Refiro-me a Rottweiler, mas de modo especialíssimo ao Pitbull. Repito, o animal é inocente, tanto é que após um Pitbull estraçalhar a idosa, a dona, crianças e tal, entrar em escola, portão ali aberto, mão de escudo, não, dos zeladores, tal, e matar alguma criança ou ferir várias. Então a culpa é do proprietário do animal. Atenção, atenção, pessoal de Brasília. Quando é que vão colocar a mão na consciência e proibir em todo o território nacional a criação desses animais que, embora inocentes, não diremos que são assassinos, que somente ser humano assassina, não é isso? Homicídio, latrocínio, feminicídio, infanticídio e tal. Quando vão proibir que famílias tenham em casa essa raça que estraçalha o próprio dono? Rottweiler, mas é Pitbull. Estou aqui alertando. Então, informação pública, luz para o mundo. Então, é benefício à sociedade. Sou jornalista, MTB de São Paulo, 55345/SP, mas sobretudo aqui estou, claro, como professor de Bíblia. E já que estou no assunto a morte, a vida biológica, a morte e a ressurreição da pessoa, seja salva ou perdida, hoje uma aula muito profunda sobre isso. Então, fazer o que não? Ócio do ofício. Vamos ao Pitbull? Gritos horríveis, mortes. Pitbull estraçalhando a idosa, a proprietária, a dona, coisa assim, não, que é horrível. Cuidado com o Pitbull. Mais um ataque de Pitbull, e dessa vez na cidade de Patos de Minas. A mulher se aproxima do portão de uma casa de onde saem dois cachorros. Um deles avança em direção à vítima, que é mordida na perna. Ela, como a gente acompanha, grita, tenta fugir. A imagem, no entanto, não mostra, mas a mulher só consegue escapar depois da ajuda de um homem que passava na rua. O dono dos cães foi levado à delegacia, também foi liberado depois apenas de assinar um termo. E, convenhamos, é muito pouco, né? Muito pouco para uma situação como essa, de um dono irresponsável de uma fera como um pitbull. É um absurdo, mas isso se repete em todo o Brasil. Começando mais uma edição do Jornal do Meio Dia a partir de agora, com um caso assustador. Mais um, né? Agora de uma idosa de 75 anos que foi atacada por um pitbull dentro de casa. Eu já aciono agora Douglas Fernandes ao vivo. Sabe-se que ela foi mordida na nuca, Douglas. É com você. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde para o pessoal de casa. Olha, infelizmente, a dona Maria Natália Curado Fleury, de 75 anos, chegou a ser socorrida logo depois do ataque e foi levada de imediato em estado gravíssimo, né, para o hospital de urgências lá da cidade de Anápolis, mas, infelizmente, a informação que chegou para a gente é que ela não resistiu aos ferimentos e morreu agora há pouco. E essa notícia foi dada para o neto dela, que é dono do cão, o dono desse pitbull, ainda na delegacia, porque ele teria ido visitar a avó para saber o estado de saúde dela no hospital, foi chamado até a delegacia e lá foi confirmado a morte da dona Maria Fleury, de 75 anos. O que teria acontecido foi hoje por volta das 8 horas da manhã, quando a diarista da casa chegou no local, tocou o interfone, Luciana, e ninguém atendeu. Foi quando ela percebeu que a idosa estava sendo atacada por esse pitbull e ela gritava bastante pedindo socorro. Ela então ligou para os bombeiros que chegaram de imediato nesta casa e encontraram ainda, né, o cão, né, mordendo ali a nuca desta idosa de 75 anos. Eles conseguiram então tirar o cachorro de cima da idosa e ali a gente tem inclusive imagens do momento em que eles conseguem render este animal. Essa idosa morava junto com o neto trabalha aqui em Goiânia, né, e ele seria o dono do cachorro. O animal então pertence a esta vítima e a gente agora traz essa informação, chegou agora há pouco para a gente, que a dona Maria Natália, de 75 anos, não conseguiu sobreviver a esse ataque e acabou morrendo. Infelizmente, né, mais um ataque envolvendo pitbull aqui no estado de Goiás, e a gente tem inclusive, Luciano, uma lista aqui de casos que aconteceram, né, no decorrer deste ano, lá em Tubiara. É bom a gente lembrar também que um menino de 4 anos morreu após ser atacado por um pitbull na casa da família. Em Rio Verde, este ano, um pitbull atacou o tutor e matou ao menos 2 cães dos vizinhos. O tutor sofreu ferimentos e o animal foi contido com o apoio dos bombeiros. Em Cidade Ocidental, uma mulher de 31 anos foi atacada e morta pelo próprio pitbull. A Polícia Civil lá de Cidade Ocidental ainda está investigando o caso. E só para o pessoal saber, né, dos registros de ocorrências que são constantes em relação a esse tipo de ataque, no ano passado houve pelo menos 13 ataques de pitbulls registrados em todo o Brasil. E aqui a gente infelizmente registra mais uma pessoa que morre vítima de ataques de pitbull. A princípio, a informação que a gente tem é de que a dona, né, o convívio entre essa idosa e o pitbull era harmonioso, só que a gente sabe que é uma raça que não pode brincar, qualquer estresse ela parte para cima e neste caso ela avançou no pescoço dessa idosa, provocando lesões sérias ali na nuca. A gente observa que durante essa ação dos bombeiros ali, ó, quando que eles estão entrando, tem muito sangue saindo da casa, porque ela ficou bastante machucada, a dona Maria Fleury, né, de 75 anos. Infelizmente, a informação que a gente tem neste momento é que ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de urgências lá de Anápolis, Luciana. Só relembrando aqui, Douglas, esse cachorro é do neto dessa vítima, é isso? Exatamente, é do neto da vítima que trabalha aqui em Goiânia. Então, quando ele soube da informação do ataque, né, ele foi até lá, porque a princípio, né, o que foi repassado para a gente é que essa idosa morava com esse cachorro neste local juntamente com o neto. Essa é a primeira informação que chegou para a gente. Só que ele trabalha aqui em Goiânia. Quando ficou sabendo do ataque, voltou para Anápolis de imediato. Pois é, o cachorro que morava com essa idosa que acabou sendo morta por ele depois de ser atacada na nuca. Que coisa trágica, Douglas. E sempre que a gente traz aqui, você relembrou outras ocorrências semelhantes que já registramos aqui no Jornal do Meio-Dia e todas envolvendo a raça pitbull. Já entrevistamos especialistas e opiniões se dividem. De gente alegando que não se trata da raça ser mais violenta, e sim da forma que o cão é tratado, é criado. Existem especialistas dizendo que outras raças são ainda mais agressivas, mas a mordida não é tão forte. Eu sei que é uma polêmica e com vários e vários casos e também muitas vítimas, né, Douglas? Exatamente, Luciana. A gente sabe que o pitbull ele tem um temperamento muito forte, né? E como você disse, divide opiniões, porque existem aquelas pessoas que treinam ele para ser agressivo, tem aqueles que treinam para ser uma raça mais dócil, só que a gente sabe que eu, por exemplo,
Eu tenho muito medo de pitbull, rottweiler, esses cachorros de grande porte, porque a gente não sabe a ação e reação que eles podem ter perto da gente. Neste caso, a idosa, né, convivia com esse cão há bastante tempo. Então ela tinha ali todo o manejo com ele ficava solto, segundo informações dos vizinhos, ali no quintal, né, e sempre ela teve aquela convivência harmoniosa. Agora não se sabe o porquê que ele atacou essa idosa, e a gente observa que ele vai na parte mais frágil, né? Ele quer esganar mesmo, ele já avançou no pescoço dessa idosa e ficou imóvel diante desta violência do pitbull. Então a gente sabe que é uma raça que a gente não pode confiar, né? É dócil, é um doce, mansinho, mansinho. Nunca mordeu alguém, a dona, o dono, uma criança do vizinho brincando na rua. Não. Dócil, enquanto está com a boca fechada. Abriu a boca, Deus me livre, tem livrado. Não quero, se quer um vira-lata, quanto mais um, enfim, não? Já entendeu? Aqui é a aula de Bíblia. Luz para o mundo de Emílio Carvalho. É o resultado, quer dizer, é parte, não? Parte do resultado do pecado, que atingiu até os animais. Ou seja, animais não pecam. Porém, a maldição do pecado, Adão e Eva no Jardim do Éden, então, assolou até animais. Então, transformou não a natureza dos bichos. Deus nos livre e que continue livrando. Aqui, Demilson Carvalho, jornalista, aula de Bíblia, programa que iniciamos em São Paulo, pela graça do nosso Deus, de amigos e direção de emissoras, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987. Então, em breve, completaremos também, pela graça do nosso Deus, amigos, direção das emissoras, 39 anos no rádio. Em breve, darei aqui um testemunho impressionante acerca da durabilidade deste programa, com relação a qualquer programa evangélico, o membro da minha igreja, Voz de Profecia, Adventista, colocado em rádio no Brasil. Aguarde para breve, então, um testemunho para agora do nosso Deus acerca disso. Não é mérito meu, porém, de fato, não, amigo, também amiga. Deus nos chama, a mim e você, e outros mais, capacita e habilita para a sua causa, não é isso? Nós já vamos pelo valeiro, até que a morte enfim nos queira ali ceifar. Na descida atroz somente a dor sem fim, do negror do vale quem nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nós já vamos pelo valeiro, na voragem desta vida a morte achar. Mas Jesus nos fala com doçura e amor. Oh, não temas que tua alma vem buscar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, nada temos pois de que temer. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale.
Revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, ó nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Neste programa, nessa minha aula de Bíblia, naturalmente, como sempre, especialmente nessa série, sobre a nossa vida biológica, morte e ressurreição, estaremos tratando da nossa memória, da nossa memorização, do nosso processo de aprendizado. Aprendizado quando ouvimos, quando enxergamos ou vimos, quando escrevemos. Se a gente escreve o que sabe, não sai por aí gastando tinta da caneta aleatoriamente, ou digitando, não, celular, computador, etc. O aprendizado. Tem um dito, eu, Demilson Carvalho, se fala para Raimundo e todo mundo, não é isso? Não nasci sabendo. Tudo que sei, evidentemente, eu aprendi. Eu não aprendi num sonho ou numa visão. Sempre sonho. A pessoa está viva e sonha. A pessoa morta, pelo que entendo do assunto, sobre morte biológica, morte cerebral, morte clínica, morte do encéfalo. A pessoa morta não tem memória alguma. Então, não sonha, não tem pesadelo. Menos mal, não é? Não tem pesadelo. Nós, os vivos, caminhamos, sentamos, levantamos, corremos, pulamos, conforme a necessidade, não? Enfim, estamos vivos. Daí falamos. É o meu caso aqui. Estou aqui falante, como professor de Bíblia e religião com humildade, porém na plena competência que advém do Espírito Santo, que nos agracia com dons e talentos para a exposição fiel da sua palavra. Se eu explico a Bíblia, porque leio a Bíblia. Lendo a Bíblia, então procuro, estudando a Bíblia, entender os assuntos. Eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes, não contei, mas várias vezes. Claro que não decorei tudo, muita coisa, muitas informações. A minha vocação, há mais de 53 anos, e no rádio há quase 39 anos, é estudar a Bíblia e explicá-la por tópicos, como este, não? Este já deve ser o 14º ou 15º programa, não contei. No próximo sábado eu darei um relatório, se bem que isso não é necessário, mas farei isso. Mais de 10, com certeza, há algum tempo eram 13 programas, sempre neste horário, não? E nessa bendita emissora. Sara Brasil FM, Goiânia, 93.9, diretamente aqui do meu estúdio, em Séries, Goiás, Jardim Petrópolis, vai pelo YouTube, não? Estou transmitindo pelo meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Se inscreve neste canal, porque o programa está aparecendo. Eu não apareço. Meu celular Master, que faz a transmissão, tripé na minha frente, está pegando pela câmera traseira
Então, uma Bíblia e um rádio. Eu não estou aparecendo, mas tudo bem. Sempre apareci no meu canal no YouTube. Há muitos vídeos feitos em programas de rádio, programas em rádio, na verdade, que o programa não é de rádio, é em rádio. Copo devido, sim, doce de leite, tudo bem. Então não é programa de rádio, feito de rádio, é feito em rádio, não, na emissora. Então, corrigindo-me, ensinando-me um pouco mais de gramática, assim me aperfeiçoando e sendo um exemplo, não, na oratória, na fala, na dicção, no respeito à gramática, à fonética, coisa assim, não, sintaxe. Enfim, Deus seja louvado, não? Conjugação verbal, concordância, pronominal, verbal, etc. Mas o assunto, de fato, é Bíblia. Como a Bíblia são palavras, então Bíblia é gramática, então entra na gramática também. É impossível explicar a Bíblia sem ler a Bíblia. Então, dá para explicar de cor, claro. Se a pessoa decorou, porque leu. Se decorou, então tem memória. Morto não aprende de novo, não fala, não vê, não enxerga, não ama, não odeia, não tem mais memória. Mas teve memória. Por exemplo, anote a primeira passagem sobre esse assunto impressionante, aula de Bíblia. Sempre é bom ter um caderno e caneta, não obrigatório, mas é o melhor. Caderno especial, apenas para você anotar as minhas aulas de Bíblia, como agora pela Sara Brasil FM 93.9 Goiânia. Falar em Sara Brasil, uma boa tarde, a paz do nosso Deus, nossa digníssima diretora-geral da Rede Sara Brasil em Brasília, então, Marlene Lopes, e também Gislaine Souza, secretário da Rede Rádio, especialmente em Goiânia, e o operador de áudio, almoçando firme, então, na nossa audiência, porque não olhou, porque não é surdo, graças a Deus, não é? Então, Júnior Teles, não é surdo, está me ouvindo, prestando atenção. Se eu falar alguma coisa esquisita, ele autorizaram me tirar do ar, né, pela direção da emissora. Mas nunca aconteceu em rádio alguma, em quase 39 anos em rádio. Então, esquisito é o erro, verdade gloriosa. Não, eu não, é a verdade. Então, a primeira passagem bíblica, principalmente essa, anote, é impressionante, sobre a nossa memória. E a perda total da memória pela morte biológica, morte encefálica, morte cerebral, principalmente, claro, o que de fato é a morte biológica, a morte encefálica, até a ressurreição. Quanto a pessoa que morre salva e a pessoa que morre perdida. Anote a passagem, finalmente anote. Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10. Isso é impressionante, Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10. Já prometo, desculpe, se promete já, desculpe, retiro o advérbio, mas tudo bem, já foi. Agora não adianta chorar o advérbio derramado, até perco mais tempo, mas tudo bem, interessante. Então, anuncio o assunto próximo sábado, próximo programa. Farei um apanhado no livro de Eclesiastes, do rei Salomão, porque este livro é excomungado, é injuriado, difamado, desprezado, diminuído, porque teólogos de renome, então dizem que o Eclesiastes não é de confiança, porque Salomão relatou o que se faz debaixo do sol. Epa, camarada, como assim? Por acaso existem cemitérios acima do sol? No outro planeta? Ou na Lua, ou no Sol? Ou Netuno, Júpiter, Marte? Marte, não é? Isso, quem dúvida? Que eu ia confundir com Mártir. Marte é um ser humano que é assassinado pela verdade. Obviamente até por político também, como tiradentes e coisas assim, não? Mas, enfim, prossigo. Então, cemitérios existem somente na Terra. É claro que as pessoas vivem na Terra, porque nascem na Terra. Adão e Eva, senhor teólogo, do conta, que critica o Eclesiastes. Ninguém, não é de confiança, não vale. Quando se fala que se perde a memória na morte, que o morto não sabe coisa alguma, mas debaixo do sol, nessa terra, somente nesse corpo e alma. Então você, senhor teólogo do contra, que bate quando nos vem falando bobagem, diga-me, em qual planeta Deus criou Adão e Eva? Em qual planeta Deus originou o jardim do Éden para o casal Adão e Eva? Onde o Senhor Jesus Cristo nasceu? Foi na terra, senhor teólogo? Ou foi acima do sol? Se foi na terra, a terra não está debaixo do sol? Agora aqui em Série Goiás, com certeza Goiânia em todo o Brasil, e em metade da terra, estamos debaixo do sol, embaixo do sol. O sol está lá em cima. Japão já está acima do sol, ao lado, sei lá, escanteio, porque é noite no Japão, não é? Fuso horário 12 horas. Aqui são 13 horas, 27 minutos. Alguém disse, da tarde? Da noite, seu bobo. 13 horas da tarde. 13 horas, 20 minutos. Claro que é da tarde. Então, no Japão, são, e agora, ajude bem, 13 e 27 da madrugada. No Japão, toco, fuso horário, 13 e 28 já da madrugada. Então, aqui é dia, lá é noite. É assim, movimentos da Terra, rotação, translação, nunca decorei bem isso aí, mas é mais ou menos assim, ou mais e mais assim, você entende, qualquer coisa ensine-me, um assunto não é eixo, rotação, translação, movimentos terrestres, maravilha, maravilha. Então, a passagem é Eclesiastes 9,
versículos 5, 6 e 10. Anotou? Parabéns por estar levando a sério mais hora de Bíblia. Posso ler? Permissão dada, pela sua humildade agradeço, Deus seja louvado, leio. Eclesiastes 9, 5, 6, depois 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, é o meu caso. Espero que não morra, mas eu sei que se morrer é porque morrer e porque estava vivo, estive vivo, não é? Que não é brincadeira, de propósito. Mas os mortos, defuntos, não cadáveres, féretros, mas os mortos, pessoas mortas, não sabem coisa alguma, porque não sabem, não tem mais memória. Seus neurônios já não formam sinapses, apodrece e acaba, porque o cérebro, que é o qual é a nossa alma, não está escrito, aqui o comentário é meu ensinamento, é assim, vou lendo e ensinando. Nosso cérebro, que é o qual é a nossa alma, não recebe mais, a partir do óbito, da morte, oxigênio pelo sangue, nutrientes e tal, daí então a morte clínica, morte biológica, morte encefálica, prosseguindo. Reiniciando, na verdade, a leitura, sem comentário, até o final. Porque os vivos sabem que morrerão, ou que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, não têm jamais recompensa, mas a sua memória, é o nosso assunto, a memória, ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, notório, evidente, versículo 10. Tudo o que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, porque na sepultura, a palavra hebraica é Sheol, que não é sepultura. Sepultura, se a palavra hebraica fosse kivura, ou sepulcro, a palavra hebraica kever, mas sepultura, Sheol. Não explicarei isso agora, noutra ocasião, fico devendo. Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, pois na sepultura, ou seja, no Sheol, em grego Hades, para onde vais? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Prezado amigo, querida amiga, que crê na imortalidade da alma, explique-me. Não agora telefonando, talvez noutra ocasião, você poderá entrar ao vivo por telefonema. Eu tenho aqui meu humilde estúdio, mas é contento. Tecnologia para receber telefonema, claro que é ao vivo, agora não, o equipamento que não está plugado, noutra ocasião, quem sabe. Enfim, na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então imortalize, explique-me, como uma pessoa, após a morte, que seria o tal de alma, né, separado do corpo, está consciente de estar sendo queimado porque morreu perdido, se não tem conhecimento algum. Espera a resposta. Você poderá até telefonar, me ensinar, eu quero aprender, eu sou humilde para aprender. Aprendo com uma criança de 10, 8 anos de idade. Então contato-me após o programa, agora não atenderei. Anote meu WhatsApp, peça oração, peça mais esclarecimento bíblico sobre esse assunto ou outro. Fique à vontade, vamos ter um papo. Anote meu WhatsApp. Eu falo WhatsApp porque é inglês. E na adaptação, na simplificação, o pessoal fala WhatsApp. A minha esposa fala WhatsApp, eu entendo. Como eu manjo um pouco de inglês, então eu sei que a pronúncia é WhatsApp. E assim com o WhatsApp, que seja o WhatsApp, fazer o quê? Não? Então prossiga. Bom, memória. Eu tenho aqui falas impressionantes, incríveis, que eu pesquisei bastante no YouTube. Selecionei 2 neurocientistas. Não são curiosos como eu, não. São profissionais da área. Neurocientistas experientes, professores de neurociência. Então aqui 2 áudios na sequência, 2 camaradas diferentes e tal, que estarão explicando como se forma a memória, as várias etapas para a formação de memória, aprendizado, os vários tipos de memória, parece que há pelo menos 5 tipos de memória, não? Memória retentiva, memória evocativa, memória no consciente, subconsciente, memória rápida que dura 2, 3 segundos, fração de segundo, memória um pouco mais longa, mas a pessoa esquece, memória média, e finalmente então memória duradoura. Por exemplo, eu sei que meus pais morreram, mas eu tive pais, é claro, não nasci do ar aí por cegonha, sedex, nada disso, não é? Enfim. Sou uma pessoa e pessoa vem de outra pessoa, no caso de 2 pessoas, não. Uma pessoa sozinha não gera filho, tem que ser macho e fêmea, mesmo que não sejam casados, fazer o quê, não? Então o homem engravida a mulher. Nunca ouvi falar com a mulher, bom, se ouvir é loucura, que alguma mulher engravidou algum homem, é impossível, não é? Já ouviu, Juno Teles, que uma mulher engravidou um homem? Meu Deus, se eu ouvir isso, eu vou mudar para a lua, a terra está toda doida, não? Não todo, mas ao menos em parte, não é? Então, 2 neurocientistas explicando-nos, então, a memorização, os vários tipos de memória, como a memória se forma. Isso é matéria. Deus Carvalho, então minha alma é matéria. A alma é um cérebro, cérebro é matéria. São 2 massas, ou seja, 2 cores.
a massa cinzenta, a massa branca, 2 hemisférios, esquerdo e direito, os 4 lobos dos hemisférios, o mesmo lá, o mesmo cá e tal, parietal, etc. E o 5º lobo que não fica em algum hemisfério, tanto abaixo, mais atrás, o límbico, não, módulo límbico, sistema, lobo, não é? Que módulo? Lobo límbico, sistema límbico que nos mantém em pé, e a processo aí do equilíbrio, além do límbico, até tem a ver com visão, orelhas, coisa assim, coisa maravilhosa. Bom, finalmente, vamos então à colaboração do YouTube, claro, desses dois, pelo YouTube, não do YouTube. O YouTube não sabe que eu existo, nem que você exige. Então, mas esses 2 cientistas que eu copiei, não há problema de direitos autorais, estão colaborando, não? Que maravilha. O que está no YouTube é nosso, não é para o público. O YouTube é público e cai ali, então cai nas garras do povo, na lava do povo, e é compartilhado. O YouTube permite, então tudo bem, não, graças a Deus. E amigos, assim está aqui neste pendrive, então 2 neurocientistas explicando como se for a memória, e eu explicarei daqui a pouco pela Bíblia como a memória termina e voltará ser, por assim dizer, reacesa após a ressurreição da pessoa que vive e morre salva, também da pessoa que vive e morre perdida. Cuidado, todo cuidado é pouco. Você já se perguntou como o nosso cérebro é capaz de criar novas memórias? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu quero tentar explicar um pouquinho sobre como o nosso cérebro retém informações. Ficou curioso para saber sobre isso? Então fica comigo até o final desse vídeo para poder conseguir entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Nós podemos definir a memória como um processo no qual o cérebro é capaz de captar, processar e reter informações do ambiente, deixando essas informações aptas para serem relembradas num futuro próximo. Muitas pessoas têm a falsa impressão de que a nossa memória é como se fosse um HD de computador. Porém, como eu já disse em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui para vocês no card acima, na verdade, isso está bem longe de ser verdade. Todo o processamento de dados no nosso cérebro é feito através dos neurônios, que comunicam entre si através de correntes elétricas e sinais químicos. A chave para o entendimento da construção da memória reside justamente na comunicação entre esses neurônios, e nas estratégias que eles têm para poder determinar quando fazer ou não novas conexões. Essencialmente, toda vez que a gente está pensando em alguma coisa, milhões de neurônios do nosso cérebro estão sendo ativados e estão disparando sinais elétricos que vão ser convertidos em sinais químicos e, por sua vez, vão fazer a passagem de informação de um lado para o outro. O que é mais interessante é que essa corrente elétrica e esses sinais químicos são capazes de promover alterações celulares significativas nesses neurônios. Ou seja, eles são remodelados um pouquinho toda vez que a gente está ativando eles através da passagem de informação. Por exemplo, quando você começou a assistir esse vídeo, milhões de neurônios do seu córtex auditivo começou a processar o som que você está ouvindo através do seu ouvido, que está vindo dos alto-falantes. Em outra parte do seu cérebro, que é o córtex visual, milhões de outros neurônios estão sendo ativados para poder processar a informação visual que você está recebendo dessa minha cara feia. E o mais legal é que, além de ter essas 2 áreas sendo ativadas, você tem outras partes que estão criando memórias sobre esse assunto que você está vendo aqui, e essas memórias podem até mesmo serem armazenadas e ficarem a longo prazo, dependendo do quão importante é esse conteúdo para você. E eu espero do fundo do coração que seja pelo menos um pouquinho importante para você aprender alguma coisa nesse vídeo. Agora que a gente já entendeu o papel dos neurônios na criação e construção de memórias, a gente pode começar a buscar entender como que essas memórias de fato são construídas. O termo essencial que descreve tanto como e por que o nosso cérebro é capaz de criar novas memórias é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um assunto bastante interessante e complexo de se explicar. Por isso que eu vou deixar isso para um outro vídeo, caso vocês queiram. Então já comenta aqui embaixo se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa neuroplasticidade. Mas de forma simples, ela é a capacidade que os nossos neurônios, ou seja, o nosso cérebro em si, tem de conseguir alterar a sua estrutura com base nas informações do ambiente. Nesse sentido, toda vez que a gente está captando novas informações do ambiente e processando estímulos externos, nossos neurônios sofrem reconexões, ou seja, alterações das conexões entre si para poder conseguir captar essa informação e reter ela, mesmo que seja por pouco tempo. Essa dança das cadeiras dos neurônios é responsável por alterações em diversas redes neurais e, por sua vez, é responsável pela criação da memória em si. Simplificando, como meu orientador sempre gosta de dizer, é como se os nossos neurônios fossem teclas de um grande piano. Quando você quer tocar o acorde Dó maior, por exemplo, em um piano, você precisa tocar uma sequência específica de notas.
Porém, se uma dessas notas for trocada por outra, você tem uma nota totalmente diferente. E assim acontece no nosso cérebro. Diversos neurônios conseguem captar diversas informações diferentes. E o que vai fazer com que um neurônio específico te relembre da informação de quando você era criança e não sobre o que você comeu ontem, na verdade depende muito mais da conexão e da rede neural integrada a ele do que a ele em si. O que é legal de entender é que assim como existem milhares de opções, composições de acordes no teclado do piano, o mesmo acontece no nosso cérebro. Diversos neurônios diferentes podem codificar informações diferentes entre si. E o que vai determinar o que eles vão estar mostrando para a gente, digamos assim, é a rede em qual ele é integrado. Para mim é muito fascinante imaginar que o nosso cérebro é uma máquina tão inteligente e tão incrível que ele é capaz de se autogerir e modificar as conexões entre si para poder se adaptar aos estímulos do ambiente externo. De fato, ainda existe muito conteúdo relacionado a essa neuroplasticidade, porque ainda existem dúvidas como, por exemplo, que ocorrem as alterações celulares para identificar para o neurônio que ele precisa fazer reconexões. E como essas reconexões de fato acontecem ao nível celular? Esse e outros assuntos eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se vocês quiserem ver mais sobre esse assunto de neuroplasticidade, quiserem esse vídeo sobre alterações celulares... Bom, durante muito tempo, a aprendizagem e a memória eram tidos como fenômenos idênticos, e aprendia aquele que retia ou memorizava tudo que era ensinado. E inclusive os métodos didáticos utilizados naquela época se voltavam somente para esse processo de memorização e repetição. Mas hoje sabe-se que se tratam de dois processos mentais superiores e diferenciadas. A partir dessa informação, temos então um processo atual de memorização, que se dá em 3 etapas, onde a primeira é chamada de aquisição, ou seja, adquirir uma informação através dos órgãos dos sentidos, e que tem um registro, ela fica com um registro no córtex cerebral. A segunda seria a etapa de consolidação, que diz respeito ao momento de armazenamento dessa informação. E a terceira etapa é o que chamamos de evocação de memórias, e conhecida também como evocação das lembranças. Então, diante dessa pequena introdução, eu vou falar para vocês os tipos de memória propriamente dito, começando então pela classificação do fator tempo, onde temos a memória ultra rápida, que dura alguns segundos, temos a memória de curto prazo, que tem uma duração um pouco maior, podendo se estender por alguns minutos, e temos também a memória de longo prazo, que pode até mesmo durar uma vida inteira. Bom, seguindo adiante, vamos falar agora sobre a natureza das memórias, começando então pela memória sensorial, que é conhecida como implícita, operacional ou procedural. É um tipo de memória ultra rápida, que tem origem nos órgãos sensitivos, e as informações obtidas pelos sentidos são armazenadas por um curtíssimo espaço de tempo, que vai de 0,1 a 5 segundos. Se a informação armazenada não for processada, ela se perde, mas se for, ela passa para a memória de curto prazo. Agora vamos falar sobre a memória de curto prazo, que é dividida em duas. A primeira é memória de trabalho, que mobiliza a atenção, por exemplo, para um número de telefone que se ouve até que se anote, e depois a informação é descartada, caso não haja uma repetição. Ela tem a sua localização na área pré-frontal do córtex cerebral e é chamada de memória de trabalho por analogia à memória de trabalho dos computadores, chamada de memória RAM. Sem a memória de trabalho de curta duração, é praticamente impossível a aquisição de memória e, por consequência, o aprendizado se torna inviável.
pois não se pode conectar os elementos sucessivos de cada experiência. Temos também a segunda memória de curto prazo, que é chamada de memória imediata, onde a informação recebida fica retida durante um curto período de tempo, cerca de 30 segundos. E estudos sobre essa memória mostram que podemos conservar 7 elementos, sendo letras, palavras, algarismos, etc., variando entre 5 e 9 unidades. Temos agora a memória declarativa, conhecida como explícita ou memória com registro. Essas são memórias de longo prazo e são relativas aos conhecimentos em geral, como os idiomas, a localização de objetos no espaço, a medicina, a psicologia. Essas memórias de longo prazo são as memórias de curto prazo após o processo de consolidação e são divididas em 2 subcategorias, onde a primeira é a memória episódica, que está relacionada aos eventos. Então essa envolve eventos datados, recordações de rosto de amigos, pessoas famosas, músicas, fatos e experiências pessoais. Ou seja, estão todas relacionadas com o tempo. Usamos a memória episódica, por exemplo, quando lembramos da tragédia que houve em Brumadinho, ou no primeiro dia de aula na faculdade. Portanto, a memória episódica é uma memória pessoal na qual se manifesta uma relação íntima entre quem recorda e o que se recorda. Temos agora a segunda memória declarativa de longo prazo, chamada de memória semântica, e está relacionada aos fatos atemporais. Essa memória abrange o significado das palavras. Esse tipo de memória refere-se ao conhecimento geral sobre o mundo, como fórmulas matemáticas, regras gramaticais, leis da química e fatos históricos. Nesse tipo de memória, não há localização no tempo, ao contrário da memória episódica. Ela também não está associada a nenhum conhecimento, ação ou fato específico do passado. E temos também uma outra memória de longo prazo, que é conhecida como não declarativa ou implícita, que difere-se da memória declarativa porque esta não precisa ser declarada ou enunciada. É uma memória automática e é usada para procedimentos e habilidades, como, por exemplo, andar de bicicleta, jogar bola, escovar os dentes e ler um livro. Essa memória não declarativa tem a aprendizagem por condicionamento clássico. E então chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado e não esqueçam de deixar Que explicação esplêndida, formidável, não? Parabéns a esses e a tantos outros neurocientistas. Aqui foram 2 homens, mas há muitas mulheres também que são neurocientistas. Eu tinha vocação para medicina, mas não cursei em Brasília. Se eu houvesse cursado, se houvesse dado certo, evidentemente, condicional, eu penso que eu seria um bom, não neurocientista, talvez não chegaria tanto, quem sabe, mas sim um neurologista. Tanto é que entendo bastante. Já aconteceu em São Paulo de médico neurologista ouvir-me em rádio explicando assunto como este e pensar que eu sou médico neurologista. Não, mas eu tenho conhecimento, não? O conhecimento. Enfim, pela graça do nosso Deus, e eu prossigo. Então, mais uma passagem bíblica sobre este assunto, anote. Salmos 146, versículos 3 e 4. Anote a aula de Bíblia. Hoje poucas passagens, próximo programa mais passagens. Uma aula mais a contento com relação à quantidade de passagens bíblicas. Anote, Salmos 146, versículos 3 e 4, anotou, parabéns, eu leio. Salmos 146, 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, ou nem em filhos de homens, dos homens, porque sai-lhes o espírito, e naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, perecem todos os seus pensamentos. Isso em alguma tradução bíblica, pensamentos. Noutra,
desígnios, noutra planos. Então a pessoa pensa e planeja em pensamento, não é? Qualquer plano é feito em pensamento, estipulado, desejado. Depois vem a conversa. Esposa, eu estou planejando comprar um carro, porque esse meu Fiat 147, não é meu caso, mas eu ouvi dizer isso, não? Ouvi dizer, enfim, terrível, não? Então planejando. De repente vai juntando dinheiro, faz prestações, que é uma imbecilidade quase, não? Prestações, mas há quem faz isso sem endividar até o pescoço, não? Enfim, devendo até o par de meias, para não falar outra coisa. Eu não estou criticando, é assim, apenas ilustrando, não? Então, sai-lhes o espírito. Quando o meu espírito sai da minha pessoa na hora da morte, claro que nunca saiu, senão não estaria aqui falando, não teria mais memória, meus neurônios não formariam mais sinapses, não haveria mais mais ou menos 85 químicas cerebrais, como endorfina, serotonina, adrenalina e muitas outras, não? Enfim, essas químicas é quem produz a realização entre um neurônio e outro, que o neurônio não se encosta no outro, são muitos minutos, cada neurônio é invisível ou nu. Então daí que se forma memória, decora aquilo, não? Bom, acabamos de ouvir aí uma aula, 2 aulas, não gloriosas sobre isso, eu não repetirei isso, apenas prosseguindo. Sai-lhes o espírito. Qual é o espírito de Emílio de Carvalho? Já caro de Bíblia. A palavra hebraica para espírito vem do latim spiritus, a palavra hebraica é ruach. Alguns pronunciam ruach, a mim tanto faz. Não sei mesmo pronúncia em hebraico, raramente, quanto a algumas palavras, eu obtive com alguém a certeza. Parece-me que é ruach, não é? A palavra hebraica ruach. Em alfabeto português ocidental se escreve com R-U-A-C-H, mas não pronuncia ruach. Aí seria a pronúncia errada. Ruach, não, ruach. Palavra espírito, que tem 2 sentidos. Ou é a mente, daí a Bíblia fala, meu espírito está angustiado, espírito alegre, espírito reto, espírito infiel, espírito pesaroso. É a mente, sentimentos. Ou então o fogo de vida, como nessa passagem. Sai-lhes o espírito, porque a única coisa que sai da pessoa na hora da morte é o fogo de vida. Não é que sai. Isso é linguagem sintomática, figurativa, porque na verdade não sai coisa alguma. O que às vezes sai do defunto ali no caixão, talvez, porque, enfim, talvez passou um bom tempo após o óbito, morte encefálica, é uma secreção horrível, dizem que é fedido, eu fico longe do caixão, dou uma olhada ali, depois fico lá longe, por isso colocam um algodão, não? Nos ouvidos, no nariz, no outro local, não sei, não quis saber, nunca vi, não quero ver, tem raiva de quem viu. E assim eu prossigo. Mais uma passagem e mais detalhes daqui a pouco, claro, desculpe. Lamentações 3, versículo 20, essa passagem gloriosa sobre a nossa memória. A nossa memória é um produto cerebral, função cerebral, memorização. Eu disse, repito, eu não nasci sabendo, com o tempo fui aprendendo e memorizando palavras. Dizem que o meu vocabulário é imenso, graças a Deus, é imenso, então não preciso ficar repetindo adjetivos, predicativos, não, basta um e pronto, então, cartas na manga, não? Então, para agora, anote poucas passagens. Hoje, como disse, para agora, Lamentações 3, versículo 20. Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Não estou para bem se eu leio. 19 e 20 fica melhor. 19 e 20. Lamentações 3, 19 e 20. Não estou para bem, então leio. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Lembra-te da minha aflição. E o vento aqui mudou a folha. Tudo bem. A janela aberta aqui, se não morro de calor. Eu não quero morrer se quer de frio, quanto mais de calor, não? Tudo bem. Então, Eclesiastes 3, 19 e 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do pesar e da amargura. Lembrar-se tem a ver com memorização. Se você não sabe o nome do seu vizinho, como vai lembrar-se? Se você não sabe o número do WhatsApp do diretor da emissora onde você faz o programa, como fazer contato pelo WhatsApp? Tem que enviar, mandar recado, né? Deixar recado. A minha alma, versículo 20. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Por que a minha alma está dentro em mim? Porque está no meu cérebro, é o cérebro. O osso não, do crânio, não é alma. É o que está dentro, a massa cinzenta, a massa branca, os 2 hemisférios, os lobos, coisa assim, impressionante, não? Então, isso se acaba na morte. Na morte. Eu deveria ler 2 matérias da neurocientistas, que eu tenho aqui. Uma na revista Editora Abril, São Paulo, foi assinante por alguns anos, super interessante, de fato super interessante, maio de 2007. Outra matéria fica para o próximo programa, não há tempo para hoje.
abre para hoje. Está ali num livro sobre neurônios, cérebro de pessoas, de um dos maiores neurocientistas do Brasil, é professor de neurociência, é nosso, é carioca, você não sei se é carioca, mas a mim lecionava neurociência no estado do Rio de Janeiro, não? O RFG, alguma coisa assim. Fica para o próximo programa. Dá tempo para que eu leia essa matéria que eu vez super interessante, maio de 2007, página 54. Que impressionante, sobre o nosso espírito, que é a nossa mente, porque o nosso cérebro vivo é a nossa mente, é o nosso coração pensante, é a nossa alma, é o nosso intelecto, razão, consciência, a nossa memória, tudo processo cerebral. Isso acaba na morte e aguarda a ressurreição. A morte não é o fim definitivo da pessoa salva perdida, porque virão as ressurreições para quem vive e salvo, não volta o Cristo para a imortalidade eterna. Para quem vive e morre perdido, onde mais cavalo? Para quem vive e morre perdido, 1000 anos após, para a sentença, o lago de fogo, a perdição, a segunda morte. Quer dizer, a pessoa perdeu sem vida, não será perdição, será destruição, lago do fogo, a segunda morte, após o final do milênio. Então, leio aqui, comprometi. Para a ciência e para os cientistas, não? Espíritos, aqui se desmente sobre espírito que sai do defunto. É mentira. Daí não há reencarnação. Em breve, um programa sobre reencarnação. A mentira da reencarnação. Para a ciência, espíritos não existem. Nossa personalidade, nossa inteligência, nosso caráter, tudo é determinado pelas conexões cerebrais, as sinapses, não? Isso é matéria, são químicas, eletrização dos neurônios, com seus axônios, dendritos, tudo isso. Prosseguindo. Quando morremos, lá vem defunto, lá vem cemitério, antes choradeira, velório e tal. Quando morremos, as células têm o mesmo fim, sem deixar possibilidade para alma ou fantasmas aflorarem. Concordo em número, gênero e grau. Não sou neurocientista, não sou meteorologista, mas pesquisa e estudo. Desde meus 5 anos de idade leio bastante e comecei a aprofundar muito mais nisso, para explicar fielmente e de modo mais profundo, mais didático e tal, até científico, não? Até científico, técnico, a Bíblia. Então, passei para aprofundar muito dos meus 19 anos para cá. E já estão 73. Deus seja louvado. Dizem que a minha voz é de 30 anos, talvez 29,5, 31. Deus seja louvado, não? Nunca fumei, nunca gritei explicando a Bíblia. Então, nunca judiei das minhas cordas vocais, eu prego as vocais. Nunca, então, bebida muito gelada, não. Enfim, aqui, conservado, não. Pela graça do nosso Pai Celestial. Nicodemos foi bater um papo com Cristo um monte na noite envergonhado. Logo que ele chegou, o Cristo então foi na queima-bucha, dizendo: Nicodemos, importa renascer, tem que nascer de novo para ver-se, para entender o reino de Deus, para estar nele, na vida eterna e imortalidade, após a volta do Cristo. Então importa renascer. Se alguém está em Cristo, renascido, nova criatura é. As coisas velhas que o cérebro aprende e decora já passaram, deixa o errado, palavras feias, palavrões e tal, coisas errôneas, vícios, paixões da área do sexo. E então, nova criatura, agora uma vida de pureza, santidade. Então importa renascer, quero sempre renascer cada dia para a vida eterna e a imortalidade. De noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Infalível disse Jesus, importa renascer. Desculpe, microfone aqui zerado. Anote o meu WhatsApp e contate-me para saber mais sobre esse assunto: vida, morte e ressurreição, a volta do Cristo, pedir oração,
uma coisa assim, conta com o meu apoio. De graça recebeste, de graça dai. O meu WhatsApp aqui de Série Goiás, o mesmo DDD da cidade de Goiânia, anote, DDD 6262, os números são 99660611, DDD 62, 99660611. Se inscreve no meu canal no YouTube, tais programas são postados ali, há vários programas ali, anote meu canal no YouTube, se inscreva ainda hoje, é o canal Apocalipse 666 de Milson Carvalho, são o número 6, Apocalipse 666 de Milson Carvalho, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.